Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Laura e eu vou te ensinar como fazer o seu cadastro de professor no Quizzes e dar uma explorada em que é essa ferramenta. Então vamos lá. O Quiz é uma ferramenta que permite que a gente aplique questionários e também que a gente faça uma lição como se fosse uma apresentação Google, um PowerPoint, mas com a interatividade dos alunos. E permite que você, professor, colete todos esses dados de forma automatizada e ainda, se quiser, conectado lá com o seu Google Classroom. Então, para mim, é uma mão na roda, porque é a minha realidade aqui. A ferramenta ela é gratuita, apesar de ter também um plano pago. Eu, particularmente, utilizo o plano gratuito, apesar de que fique algumas coisinhas que eu gostaria de ter do pago, mas eu ainda não assinei. Então, eu continuo usando a ferramenta gratuita e que já é bastante suficiente. Não precisa se preocupar assim, nossa, eu preciso de um plano pago. Tá? Como é que a gente pode trabalhar dentro dessa ferramenta? Então, a gente cria as perguntas, compartilha um link com os alunos que eles podem entrar de forma ao vivo ou cada um no seu quadrado, cada um no seu cantinho ali, no seu momento, no seu horário. Então, são duas maneiras de participação e nós oferecemos um feedback automaticamente super rápido. Uma das coisas que eu mais gosto da ferramenta é que, além da opção da gente criar as nossas perguntas, também tem um banco de dados incrível de perguntas, que são professores como nós que deixam seu quizzes aberto e aí ele compartilha com a gente as perguntas dele. Então, por exemplo, quando eu trabalhei no passado com língua espanhola, eu conseguia pegar perguntas de outras pessoas que também estavam criando perguntas em espanhol, o que facilita um monte nosso trabalho no nosso dia a dia de professor, que é uma loucura. Né? Então, a gente vai começar fazendo um cadastro, que ele é bem simples. A gente vai começar aqui com a opção para professores, tá? Dar o início. E aí eu vou, de fato, fazer um cadastro aqui para vocês verem como é que a gente faz esse cadastro. Cliquei no Google, mas eu vou escolher uma conta que eu ainda não tenho quizzes ativado. Ele vai perguntar como é que eu quero trabalhar e eu vou dizer que eu quero trabalhar com a minha escola. Vai perguntar se eu sou professora ou estudante. Os seus estudantes têm que se cadastrar depois como estudante, obviamente, né? E nós como professores. Pronto, tá feito, tá feito. Cronometraram aí menos de 1 minuto para fazer o cadastro. Ele não pergunta nada, 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 tá? Aqui está o meu nome, o plano que eu tenho. Quando eu venho no meu nome, eu consigo ver o que eu já criei de material. E é lógico que depois você pode vir aqui e mexer nas configurações e colocar mais detalhes em relação ao seu perfil. Infelizmente, o Quizzes não tem idioma português brasileiro ainda, mas tem em espanhol. Para mim é o mais fácil, então eu uso no espanhol ao invés de usar no português. E eu tenho a opção de converter a minha conta numa conta de estudante. Então, se o seu estudante, quando fez o cadastro, se cadastrou como professor, para ele participar da sua turma, ele tem que estar cadastrado como aluno. É só ele vir aqui e converter a conta dele. É bem simples. Pronto, já está atualizado o meu dado da minha conta ali, já está guardado os câmbios, ele já me disse que está tudo guardado. E eu já venho aqui no explorar. No explorar, a gente tem materiais prontos. Então, eu consigo colocar aqui, por exemplo, um tema que eu tenho interesse e ele vai me trazer algumas soluções. Então, vamos lá. Substantivos. Ó, ficou tudo pela metade, mas ele entende, gente, ele entende. É tipo um Google pesquisando, sabe como? É lógico que a pesquisa não ficou perfeita porque eu coloquei pela metade aqui a palavra. Tipo, mas Ana, se eu estou usando o português, eu tenho que colocar em espanhol, como é que é? Não, pesquisa do jeito que você quiser, que ele vai te trazer materiais. É óbvio que se você pesquisar em inglês, vai trazer mais coisa em inglês, pesquisar em espanhol, vai trazer mais coisa em espanhol. Aqui eu pesquisei em português, mas como o idioma do meu quiz está em espanhol, ele já trouxe mais coisa em espanhol. E eu consigo ainda colocar filtros. Então, eu quero, por exemplo, um instituto. Instituto é como se fosse o nosso ensino médio aqui no Brasil. E eu quero definir ainda uma matéria específica que eu quero trabalhar. Olha só, aqui eu escolho a matéria que eu quero trabalhar, aquela palavra-chave que eu pesquisei ali. Então, idiomas do mundo. E aqui eu tenho ainda mais detalhes. Então, eu posso definir, por exemplo, espanhol de onde, né? Espanhol castelhano, ou que outro idioma que eu quero. Quantas perguntas eu quero? Eu quero de 11 a 20 perguntas. Quem que criou? Eu quero que mostre os materiais duplicados, eu quero que um estudante tenha criado. Quem que eu quero que tenha criado esse material?
E aí eu dou um aplicar. Apliquei 4 filtros e agora eu tenho aqui materiais prontos. Prontos. Ah, Ana, olhei isso daqui, ó. Pô, gostei demais, perfeito, perfeito. Era exatamente o que eu queria. Eu já posso guardar para mim ou fazer uma cópia e editar. Quando a gente faz uma cópia desse material e você vai clicar lá em editar depois, tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma cópia desse material. Vou salvar para vocês verem como é que fica e qual que é a diferença de quando a gente guarda e de quando a gente faz uma cópia. Vou colocar aqui o substantivo, Ana Laura, para vocês verem depois lá no meu painel de controle, a diferença que dá quando eu só guardo um arquivo e quando eu faço uma cópia, porque isso também é importante, tá? Eu substantivo, Ana Laura. E aí eu vou colocar aqui no terminar. Olha o que aparece aqui embaixo. Prof. Ana Laura Queiroz. Por quê? Porque eu peguei um material que estava pronto de uma pessoa e eu editei. É lógico que eu não fiz muitas vezes, não fiz edição aqui, mas eu poderia ter editado. E depois eu salvei. Se eu clico só em guardar, eu vou mostrar aqui para vocês de novo sobre com o mesmo assunto, para vocês verem a diferença, tá? Vamos pegar esse daqui mesmo. E eu vou clicar só em guardar. Ó, vou criar uma coleção. O que, que são as coleções, né? São as pastinhas para ficar tudo organizado. Então, aqui é gramática. Gramática, espanhol. E aí eu vou terminar. Agora, vocês vão ver aqui na minha biblioteca. Eu tenho esse primeiro, que está com o meu nome. Por quê? Porque eu fiz uma cópia. O segundo, que está com o nome de quem criou, porque eu só cliquei em guardar. E isso aqui é público, tá? O meu aluno sabe se eu estou usando um questionário de outra pessoa ou se eu estou usando o meu questionário. Então, o que, que eu faço? Eu, Ana Laura, eu sempre faço uma cópia e edito os materiais. Eu sempre reviso, eu nunca pego um questionário inteiro e aplico. Um ou outro, dependendo do assunto, eu até aplico, tá? Mas raramente. Normalmente, eu pego o material e faço uma cópia para mim, eu não guardo só. Se são materiais que eu vou usar mais vezes, eu não clico só em guardar, não. Eu prefiro sempre criar o meu próprio material, editar um material a partir daquele ali que já veio. Ana, mas eu estou lá olhando um monte de material e eu percebi que tem a opção, deixa eu colocar aqui no explorar de novo. Tá? Eu percebi que tem vários materiais, mas eu estou sem tempo para analisar agora. O que, que eu posso fazer? Eu não quero guardar todos, não. Então, eu posso favoritar. Eu vou salvar alguns aqui, que daí fica. Ah, os que eu dei coraçãozinho é para eu olhar depois. E aí, lógico, essa é a regra que você vai criar. A ferramenta te dá a opção de guardar ou só de gostar, que é como se fosse um like. E quando você vai na sua biblioteca, você vai ter a opção de observar materiais criados por você, né, ou que você copiou e editou, materiais que você gostou, materiais que alguém fez e compartilhou contigo, ou então aquele que já está na tua pastinha lá que você guardou. Tá? Então, essa é a sua biblioteca. E quando clica na biblioteca geral, aparece tudo que você tem já guardado aqui, tanto os que você criou, quanto aqueles que você pegou de alguém para você utilizar. Ainda dentro dessa ferramenta aqui, o que mais que eu tenho quando eu estou no Quizzes Professor, né? Eu tenho o Explorar, então, que eu posso escolher vários conteúdos, eu tenho a minha biblioteca e eu tenho os informes. As informes são as partes mais legais, por quê? Porque aqui eu vou ter acesso aos dados dos meus alunos, a como é que eles se saíram, como que foi a pontuação deles, que pergunta que eles erraram, qual a pergunta que mais acertaram, todos os detalhes, tá? Em relação àquela minha turma. Em classes, é onde eu vou criar uma classe, e eu já ensinei isso aqui no canal, então a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, tá? A gente pode criar uma classe aqui, ou então conectar com o Google Classroom, e ajustes é o meu perfil de conta, nada demais. E eu tenho ainda, quando eu cliquei em mais ali, ó, logo depois de ajuste, os memes. O que, que são os memes? O Quizzes, quando a gente está jogando, ele tem uma opção da gente disponibilizar memes. Então, quando o aluno acerta uma questão, aparece um meme para ele fazendo uma graça ali, tá? E enquanto professor, a gente pode criar memes. Não está aparecendo aqui, mas eles têm a opção de criar memes também. Não está carregando, né? Está dando um erro aqui nos memes. As coleções de memes.
Então vamos lá, eu vou criar aqui uma nova coleção. E o meu perfil. É uma pena que não está aparecendo aqui a opção de meme. Depois eu vou entrar no meu outro perfil, que deve ter dado um bug aqui, mas eu não quero atualizar essa página aqui agora. Mas eu entro no meu outro perfil e mostro os memes que eu já criei, para vocês terem uma ideia do que é isso, porque é muito legal também a questão dos memes aí. A molecada gosta pra caramba, né? Sempre tem os que curtem os memes aí da vida. Então, deixa eu ver se aqui a gente não. Vou colocar aqui Gaturro, que inclusive é o meme que eu tenho no outro, mas ele não vai deixar eu criar, não. É. Normalmente é assim, a gente clica aqui, clica em criar memes e aí você fica brincando de criar figurinha, que é sensacional. Mas é isso, gente. O explorar a ferramenta em geral é isso daqui. E aí, o que eu posso fazer dentro da ferramenta? Nós temos dois tipos de atividade, como eu dizia lá no início, né? Eu posso criar um questionário, que pode partir do zero, tá? Então, perguntas zero, por exemplo, vamos lá, desenvolvimento profissional. Ele tem uma regra aqui que tem que seguir algumas informações, ele tem que seguir alguns pontos de ação. Então, não é assim, eu criei aqui e eu quero colocar só isso. Não, você tem que seguir alguns pontos. Deixa eu colocar o meu mouse na tomada, porque acabou minha bateria do mouse. Então, vamos lá, querido mouse. Então, como eu dizendo, ele tem algumas regras de como a gente criar esse questionário. Então, ele tem alguns pontos que a gente tem que seguir, que é colocar uma imagem. Então, eu coloquei um nome relevante, não muito, mas está ali. Tem que colocar uma imagem, tem que colocar as qualificações, então, para que ela vai servir, e tem que colocar pelo menos 4 perguntas. Então, vamos adicionar uma imagem. Eu posso pegar uma imagem da internet, ou que eu já tenha salvo no meu computador. Escolho o idioma, isso é bem importante porque vai facilitar depois para as outras pessoas que forem utilizar esse nosso material. Então é importante que de fato tenha sido escolhido um idioma de acordo com o que vai ser feito, tá? Português. E qualificações quer dizer para quem que eu vou utilizar, para que nível de série. E eu posso definir ainda se ele vai ficar só para mim ou se é para todo mundo. Guardar. Feito isso, agora só falta eu colocar 4 perguntas. E eu tenho duas formas de colocar 4 perguntas. A primeira forma é criar uma pergunta minha, tá? Eu clico aqui e crio uma pergunta. Só ir colocando o texto, as perguntas, defino qual é a resposta correta e ele já vai aparecendo aqui. Vou mostrar isso ao vivo. Vou colocar só um textinho qualquer aqui, só para aparecer ali. Vocês percebem que enquanto eu escrevo aqui, já vai aparecendo aqui do lado. Tá? Aqui a gente consegue colocar um texto muito grande, isso eu acho que é genial. Pode colocar texto, imagem, ó, dá para colocar imagem. O áudio e o vídeo são para o perfil pago, então essas são as coisas que eu falo assim que dói no meu coração do meu não ser pago. E aí eu defino qual é a alternativa correta, tá? E dou um guardar. Outra forma de colocar a pergunta, então, além da objetiva, tem a de caixa de escolha, tem a de escolher um espaço em branco, tem a de fazer uma enquete, tem a de texto aberto e tem a de colocar slides, né? Para eu colocar slides, eu vou ter que criar uma lição e eu vou mostrar isso na próxima atividade, não vou mostrar nessa daqui, não. A outra forma de eu inserir pergunta, que eu posso colocar em todos esses estilos de pergunta aqui também, além de eu criar uma pergunta, é eu pegar perguntas pelo meu assunto. Então, eu venho aqui em cima e falo desenvolvimento, professor. E aí eu vou escolher, pô, olha que legal essa expressão, né? Gostei dessa pergunta. Não, não gostei. Essa pergunta está muito boa. Vou selecionar. E aí a gente vai escolhendo as perguntas que a gente quer. Ó, mas, Ana, essas perguntas são de outra pessoa. Pois é, são de outra pessoa que deixa as perguntas públicas, justamente para que outras pessoas pudessem reutilizá-las. Então, isso acaba sendo muito legal e é o que eu sempre faço. As minhas perguntas são sempre públicas, porque assim eu colaboro com o professor que está procurando um material também, né? Feito isso, dou um OK. Agora eu tenho várias perguntas aqui. Eu ainda posso clicar em editar. Então, percebi que essa pergunta ficou ruim, né, Ana Laura? Vamos lá. Posso editar e melhorar essa pergunta, ou ainda eu posso vir e simplesmente eliminar essa pergunta. Pô, gostei dessa daqui. Se tivesse duas perguntas iguais a essa com uma resposta um pouquinho diferente, clique em duplicar e eu vou ter duas perguntas iguais.
tá? E já aparece aqui para mim, e aparece a opção se eu quero cancelar ou se eu quero guardar. Guardei, tenho duas perguntas iguais. Muito bem, vocês estão percebendo que ele aparece aqui uma informação, isso aqui é novidade agora em 2021, que é o ensino adaptativo, mas também é só para conta paga. O que é o ensino adaptativo? É porque o robô do Quizzes analisa o que o aluno já errou e o que tem de perguntas parecidas com aquela que ele errou, para fazer com que o aluno responda mais perguntas ou menos, e aí você determina quantas que ele vai ter que responder no teu banco de dados de perguntas, e ele vai fazendo um giro de tal forma que, mesmo que tenha alunos diferentes numa mesma sala, eles respondam perguntas diferentes também. Então, ele faz um banco de dados aí, bagunça tudo e dá algumas perguntas para cada um dos alunos. É sensacional, estou morrendo de vontade de assinar por conta dessa ferramenta aqui. Confesso que eu estou ali, ó. E aqui ó, a gente determina o tempo, mas Ana, 45 segundos para todas as perguntas, para cada uma delas, assim, pergunta que não precisa de tudo isso, precisa de não precisa de só isso, precisa de 2 minutos. Essa daqui, por exemplo, 10 segundos é suficiente, então você pode ir determinando esses detalhes. Tá? Esse etiquetas aqui também é para modo pago, então a gente não consegue fazer isso, tá? Com modo gratuito. E é isso, terminamos o nosso primeiro questionário. Terminei e guardei. Ele guardou. Eu posso utilizar esse questionário agora, na hora da minha aula, ou depois, num outro momento. E aí, aplicar questionário, utilizar questionário, eu já mostrei lá no vídeo do YouTube. Eu não vou mostrar nesse daqui, para isso não ficar muito longo, mas eu só vou mostrar aqui que nós temos duas formas, que é mostrar ao vivo, que é quando a gente faz um Hangout Meet, por exemplo, eu projeto esse questionário, ou lá numa aula híbrida, que a gente pode projetar no projetor para os alunos que estão na sala de aula e para os que estão em casa, é sensacional, eu trabalhei com isso daqui já. Ou ainda eu posso marcar uma tarefa e aí eu mando, né, uma tarefa para os nossos alunos. Aqui, ó, os memes que eu falei antes. Tá? É isso aí, e aí eu venho, não vou aplicar o questionário para ninguém, vem na minha biblioteca e está aqui. Mas, Ana, e ele ficou onde? Agora que eu vou guardar de forma organizada, onde que eu quero colocar esse material. Não é gramática, não é Gaturro, é uma nova coleção que eu vou chamar de professor. Eu dou um criar, ele vai ficar guardadinho ali para quando eu quiser usar. Eu vou ficar por aqui e eu volto no próximo vídeo falando um pouco mais. Ah, não! Parei, né? Parei. Não vou ficar por aqui ainda, não. Eu tenho que mostrar para vocês a outra forma de criação, que é essa daqui, ó, lição. A lição, que é genial, apresentação professor, vou colocar o nome. Qual que é a diferença da lição para hoje que a gente estava trabalhando ali? É o seguinte, na lição você vai criar uma apresentação de slides, tá? Tá bom, vamos pular porque eu já sei fazer isso aqui, né, queridos? A gente vai pular uma apresentação de slides que eu posso escolher uma fonte, posso escolher o tipo do título, posso escolher o tipo da letra, tá? Posso escolher alguns temas, ó, para temas, o que tem que ser? Tem que ser super. Então, aqui é o básico, que é o que eu não tenho que pagar para ser super. Tem temas aqui que são disponíveis também no meu modo básico. Acho que esses aqui ó, são os disponíveis, que daí não tem que ser super, não preciso pagar, eu posso simplesmente utilizar esses temas aqui. Escolho o tema e aí vem uma grande charada, que eu posso colocar um slide, posso colocar perguntas nesse slide. E essa é a parte que eu acho sensacional. Eu trabalhei, por exemplo, com os meus alunos, um texto e eu colocava perguntas, enquanto a gente ia lendo o texto, eles já iam respondendo. Então, deixe de ser só uma apresentação de slide, passa a ser uma atividade que eles participam juntos, e isso é genial, porque aí prende mais atenção. E no final disso tudo já tem um relatório de todos os dados de cada aluno, de como ele participou. Então, não tem que ficar fazendo mil coisas em diversos lugares. Tá? É muito, muito legal mesmo. Ó, ele vai aparecer aqui, eu coloco as perguntas. Ana, eu posso importar a pergunta de outro lugar? Pode aqui, ó, pergunta de teletransporte. Tá? E aí a gente pode escolher uma pergunta que a gente queira utilizar no... Deixa eu exportar isso aqui. Aqui, ó. Então, eu posso pegar essa pergunta aqui, e posso pegar, inclusive, um questionário que eu já tenha feito. Ó. Vou colocar essa daqui. Terminei. Essa eu vou excluir porque ficou duplicada.
E aqui ele já aparece para mim. Ah, mas eu quero editar. Tem como editar? Tem como colocar figurinha? Tudo que a gente estava fazendo lá, só no questionário, a gente faz aqui na apresentação com o questionário. É legal para quando eu fazer uma apresentação, por exemplo, que eu quero fazer uma enquete, né? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Aí eu coloco aqui 20, 20 mais, 30, 30 mais. E aí pronto, gente, olha só. Qual que é a diferença? Que a enquete, ela não vai ter resposta correta, né? Então, dá para ir brincando aqui. Posso colocar uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? Eu escrevo a pergunta, o aluno vai responder o que ele quiser. Então, como você está se sentindo? E aí, tá feito, tá? Ah, Ana, eu quero ver como é que ficou esse material. Aqui eu vou colocar um título, um subtítulo, um texto, posso acrescentar outras imagens, posso colocar. Eu não posso colocar vídeo, só no pago que eu posso colocar vídeo, tá? Então, de novo, tem as versões pagas aqui, e aí daria para colocar um vídeo. O que eu fiz para utilizar isso daqui, eu abri o vídeo à parte, depois eu voltei para a pergunta, então eu fiz uma gambiarrinha. Terminei de fazer, eu dou um publicar, tenho que escolher o idioma de novo. Então, escolhe aqui o idioma. Aqui. Escolher o nível. Se ele vai ficar público ou não, eu digo que sim. Eu sempre deixo público, é uma opção minha. E aí eu posso marcar isso aqui lá num Classroom que eu tenho de formação de professores, ou eu posso fazer uma lição ao vivo, que é muito legal, porque aí a lição ao vivo é o meu preferido para esse tipo de atividade aqui. Ao vivo que eu digo tanto via Hangout Meet ou via Zoom, enfim, a forma de trabalho online de vocês ou de forma presencial. É super legal essa forma de trabalhar com os alunos, dá muito certo. E vou ter minha biblioteca. Agora sim, eu fico por aqui. Eu volto no próximo vídeo falando sobre a questão de informes. Como que a gente observa e analisa os dados que a gente recebe do quiz aqui no sobre os nossos alunos. Um grande abraço, espero que tenha sido útil e até o próximo. Tchau!